Campinas. Estamos de volta com o CBN Campinas, 10 horas 10 minutos, e agora a gente entra em contato com o professor Adalberto Fázio, que é diretor da Escola de Ciência do CNPEM. Bom dia, professor. Muito obrigada pela participação no CBN Campinas. Bom dia, Filha. Eu que agradeço. Professor, no momento em que a gente percebe ainda mais, né, a importância da educação, a importância da ciência, queria que o senhor explicasse um pouco sobre o que é essa escola de ciência do CNPEM que fica aqui em Campinas. Essa é como você falou, é uma escola de ciência para formar cientista. É um bacharelado em ciência, tecnologia e inovação, aqui que é do Centro Nacional de Pesquisa e Energia, o CNPEM. Para destacar, o CNPEM é o local do Brasil que tem a melhor e mais completa infraestrutura de pesquisa na área de química, física e biologia, né? E aqui nós pensamos e estamos criando, né? Já vai começar as aulas já no próximo ano, mas um bacharelado em ciência, que são 3 anos, 40 vagas, onde o aluno recebe todo o apoio nosso. Professor Adalberto, muito bom dia. Quando a gente fala nesse investimento em ciência, a gente tem um caminho ainda longo, né, para caminhar, para ter mais profissionais, mais cientistas. E olha que a gente tem em Campinas um polo, mas ainda há espaço muito grande, né, professor, para que muito mais cérebros ocupem esses espaços, né? Sem dúvida, né? Não existe país desenvolvido sem uma proporção grande de cientistas e engenheiros, né? Isso não existe, nós não vamos encontrar isso daí. Então, quanto mais pudermos formar cientistas, melhor para o país, né? Cientistas engajados com o problema do seu país, com problemas da humanidade, né? Temas relevantes. E nós temos que formar o cientista hoje com uma base sólida em ciência e que ele saia independente o mais cedo. Essa é uma ideia da escola nossa, entendeu? Ele vai aqui 3 anos, tempo integral, e vai sair já com a sua cabeça pensante, né? Em temas que eles vão atuar, uma base matemática bastante sólida, uma base de computação bastante sólida, voltada para a interdisciplinaridade, que são temas da física, química e biologia, meio ambiente, poluição, etc. Mas isso tudo muito integrado, de uma forma muito profunda do ponto de vista científico. E se você pensar hoje, aqui no Brasil e no mundo, né, o jovem está demorando muito para ficar independente. E quando eu digo independente, é ele realmente produzir e colocar o seu pensamento, suas mudanças de paradigmas, né? E essa escola, embora somente 40 vagas, ela pode ser uma semente para, aqui no Brasil, desenvolvermos em outros centros e institutos de pesquisas e mesmo em outras universidades. E quando a gente fala, né, num país que tem índices de desigualdade social tão grandes, a gente sabe que, infelizmente, para muitos jovens, especialmente os jovens de periferia, né, os jovens que moram em regiões mais vulneráveis, numa situação muito crítica social, que ter acesso à educação já é difícil. Ter acesso à educação superior e ainda de ciência, para algumas pessoas é quase impossível chegar nesse patamar. E chama muita atenção essa escola, que é uma escola que só vai trabalhar com vagas gratuitas, né? Esses alunos não vão pagar nada e vão ter uma formação, inclusive, em período integral, num dos maiores centros de pesquisa do mundo, porque o CNPEM é um dos maiores centros de pesquisas do mundo, né, professor? Sim, absolutamente. Esses jovens que entrarão aqui, nada é pago, ele é tempo integral, ele tem moradias, né? Ele tem alimentação, condução, então ele tem todas as facilidades, excelentes professores
e equipamentos de fronteira para ele começar a trabalhar, né? Realmente é um sonho. Eu gostaria de ter feito essa faculdade aí, viu? Senhor, Mas é fundamental. não, professor, até para pegar esse gancho, como foi organizar e conseguir, né, ter recursos para que isso saísse do papel e até a manutenção disso, porque escola em período integral, gratuita, metade, né, das vagas destinadas para estudantes de escola pública. E como o senhor disse, moradia, alimentação, transporte e até um computador pessoal para esses 3 anos de formação. Isso tudo tem que ter recurso. Num país que teve muita dificuldade ou até problemas para alocar recursos para essa área. Como é que foi essa organização e esse trabalho? Esse é um trabalho que a gente já vem desenhando há muito tempo, né? Conversando com o governo. Você sabe que o CNPEM é uma organização social, né? Para aqueles que não sabem que é uma organização social, como se fosse privado, e nós temos um contrato com o governo. E o nosso contrato do CNPEM, dessa organização social, é com o Ministério de Ciência e Tecnologia. E o Ministério de Ciência e Tecnologia achou a ideia muito interessante, isso já vem há alguns anos, né? E o MEC entrou como um interveniente. Então, o MEC repassa recursos para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas não é um curso caro, não. Tá? Obviamente, estamos falando de todas essas facilidades, mas o resultado final, eu acho que vale a pena esse investimento. Então, é um recurso que vem do Ministério da Educação para o Ministério de Ciência e Tecnologia e para que o CNPEM, particularmente para a ILUM, né, para essa escola. O senhor falou uma coisa que eu queria que o senhor ajudasse a gente a refletir sobre isso mesmo, né? Que o investimento na ciência é um investimento que o resultado é muito maior, porque a gente vai, né, estimular a pesquisa, estimular a inovação. Não dá nem para imaginar tudo aquilo que é possível alcançar e se desenvolver quando tem investimento na ciência. Sem dúvida, né? A gente pode pegar alguns exemplos assim bem magnéticos, assim, casos, por exemplo, o caso da Petrobras. A Petrobras investiu muito em ciência e hoje a gente detém uma sabedoria, um conhecimento para a busca de petróleos em águas profundas que ninguém tem no mundo. O caso da Embraer é um caso típico, né? Aqueles formandos do ITA, né? E quando resolveram, tem muita pesquisa. E nós podemos pegar vários exemplos. Agora, por exemplo, se a gente pensar na Fiocruz, no Butantan, o conhecimento que eles têm, como é que isso reverte para a sociedade, né? É muito maior, obviamente, né? Por isso que os países desenvolvidos buscam muito a ciência. Não é só, obviamente, a gente precisa do governo, mas nós precisamos também do setor privado. Hoje, no Brasil, nós colocamos 1,1% do PIB, né, em ciência e tecnologia. Isso é muito pouco. Da parte do governo é 0,6%. Isso já vem há anos, né? E outra parte é a parte do setor privado, né? Você pega um país que nem a Coreia, que é da ordem de 4% do PIB, Estados Unidos é 2,5% a 3% do PIB. Então, nós estamos falando, correndo, mas a gente precisa correr um pouco mais, né? Certamente, nós não podemos, por exemplo, aceitar cortes em ciência e tecnologia, né? Vê o caso aí do FNDCT, por exemplo, e que acabou que foram retidos um dinheiro muito grande, né, que vinha para a comunidade científica brasileira. Então, obviamente, colocar dinheiro em ciência não é um dinheiro para hoje, mas é um dinheiro para o amanhã da nossa população. E a gente não pode ficar pensando em commodities, somente em commodities. As commodities são importantes, né? Exportar carne, grãos e etc., mas só isso não dá. Eu gosto de dar um exemplo do caso do café, né? O Brasil é o maior exportador de café. E a Alemanha detém 90% da economia do café e não tem um pé de café na Alemanha. É tudo tecnologia. E isso é importante. Vamos pensar nas commodities.
Se a gente conseguir investir em tecnologia, investir em inovação e ciência, a gente melhora a produção, melhora a questão financeira e econômica das próprias commodities, da própria exportação, né, professor? Perfeito, perfeito. Se pega, vou dar um campo, por exemplo, que hoje impacta inteligência artificial, por exemplo, aprendizado de máquina, né? Isso daí, hoje, na agricultura, por exemplo, no mundo todo, se aplica grandes tecnologias, aí você tem que ter recursos humanos. Nada é feito sem, eu falo, sem duas letrinhas, o R e o H. E esse R e H tem que ser maiúsculo. E o que é o maiúsculo? O maiúsculo é aquele que tem essa formação, uma formação científica forte, uma formação tecnológica forte, um empreendedorismo avançado. Então, isso que é importante. Você tocou num ponto que é fundamental, né? Você tem que incluir nessas commodities algo mais, né? Ou seja, incluir o conhecimento, né? A tecnologia. Professor, falando um pouco dos recursos humanos, né? Quem serão os professores dessa escola? Serão todos pesquisadores que estão em atividade no CNPq? Como é que vai funcionar essa estrutura logística do dia a dia da escola de ciência? Os professores, aqui a gente tomou uma postura diferente. Os professores foram selecionados, não são os pesquisadores do CNPq, são professores que foram selecionados através de uma chamada que nós fizemos. São professores jovens que têm doutorado, têm pós-doutorado, têm experiência no exterior e têm uma preocupação muito grande com o ensino da ciência. Esse é um conjunto de professores que são professores em tempo integral que nós temos aqui. E nós temos um conjunto de professores que nós chamamos de seniores, os seniors, né? Que são professores já membros da Academia Brasileira de Ciência, professores aposentados da Unicamp e professores que estão nas universidades, né? Por exemplo, da Unicamp, que tem um tempo parcial na escola também. Então, eu diria que o corpo, como são 40 alunos, né, é um corpo docente formado somente por 8 professores aqui em tempo integral, mas esses alunos, eles terão o contato com os pesquisadores do CNPq, conforme eles vão se engajando já mais nos equipamentos. Então, são professores que vão estar integralmente dedicados aos alunos. Professor Adalberto, voltando até num ponto extremamente importante que a gente citou, e o senhor mesmo tem espaço e um país se faz forte no investimento de cientistas, tendo cabeças iluminadas para conseguir construir um amanhã melhor. Mas uma coisa a gente vai formar e tem muito espaço ainda para fazer essa formação. Outra coisa é depois dessa formação a gente conseguir fixar, né, esses profissionais no país, porque por muitas vezes a gente está exportando, né? E aí fazendo a Alemanha, fazendo Portugal, a Inglaterra, o próprio Estados Unidos, aí pegam esse conhecimento e a gente fica lá exportando também esse tipo de produto, entre aspas, professor. Eu já tive muitos alunos, eu orientei muitos alunos que não estão mais aqui no Brasil, né? Nós aqui investimos nesses RH maiúsculos, né? E eles acabam tendo outras oportunidades fora e acabam deixando o país. Mas eu acho que a gente tem que ter uma política realmente dessa fixação, né? Os alunos, eles ou vão para universidades, né? Eles vão continuar fazendo seus programas de doutorado, eles podem ser contratados em laboratórios nacionais, o MCTI, por exemplo, o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem vários institutos de pesquisa, ou eles podem abrir a sua própria empresa, seu startup, né, ter lá a sua empresa, né, e isso. O que nós temos que ter é essa política da fixação, né? E como é que se faz isso? Se faz isso dando condições de trabalho. O cientista não fica... Obviamente, o salário é uma coisa importante, mas ele quer ter as condições de trabalho, ele quer ter os equipamentos, ele quer montar o seu laboratório, ele quer fazer pesquisa, ele quer orientar, ele quer ensinar. E tudo isso, obviamente, necessita de recursos.
Então, quando ele fica olhando para o sistema e ele não tem essa possibilidade, ele fala, eu vou lá estão me oferecendo lá nos Estados Unidos, ele vai acabar deixando o país. Mas eu acho que a gente vai caminhar numa direção aí que a gente, futuramente, esses jovens ficarão aqui nesse país. Professor, então explica para a gente, até para os nossos ouvintes, internautas que estão aqui acompanhando, como é que funciona o sistema de seleção para quem ficar interessado em fazer parte da Escola de Ciência e ingressar nessa grande oportunidade de estudar aqui nessa nova instituição de ensino. As inscrições já estão abertas, né? E ela vai até dia 15 de dezembro agora, né? Só entrar no site lá, no CNPEM, ou ilum.cnpem.br, né? E ele faz a inscrição. Né? Quando ele estiver preenchendo as inscrições, vai aparecer lá uma pergunta para ele. Por que você quer fazer ciência? Certo? E ele vai ter que escrever lá. Essa é a primeira parte que começa a nossa seleção. O que ele vai escrever lá? Segundo, tem a nota do Enem. Nós vamos utilizar a nota do Enem. E depois, com essa primeira resposta, mais a nota do Enem, nós selecionamos 200 candidatos. Né? Desses 200, nós faremos entrevista com todos eles individualmente. E essas entrevistas dão uma nota para ele. Esse conjunto dessas 3 etapas que formam a seleção dos 40. Então, não sei se foi claro, e o problema é que nós tínhamos a intenção de iniciarmos as aulas agora, 15 de fevereiro do próximo ano, mas como houve uma mudança na divulgação das notas do Enem, nós passaremos o início das aulas para 3 de março. Então tá aí, serviço sendo feito aqui, a Ilum, Escola de Ciência. A gente queria agradecer muito o professor Adalberto Fázio, diretor da Ilum Escola de Ciência. Parabéns pela iniciativa e vamos aí acompanhar novas cabeças, novas pessoas iluminadas para trazer mais luz para um país que precisa muito de iluminação, viu, professor? Eu que agradeço e estamos à disposição de vocês. São 10h27. Daqui a pouco o repórter CBN.